A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala é sua amiga, a Bispa Eliane. Eu trago para você mais uma porção daquele estudo, esclarecedor, intitulado O que está de fato na Bíblia e o que foi acrescentado ou mudado. E o tema de hoje que eu trago para você é: a Bíblia não diz que os magos eram reis, nem que eram três, e nem que se encontraram com Jesus na manjedoura. Isso mesmo, nós ouvimos aí muitas histórias, os três reis magos, né? Aí já diz duas mentiras, né? Duas coisas que não temos como comprovar. Os três, não tem como comprovar que é três. Reis, a Bíblia não diz que eles eram reis magos, né? E nem que ele se encontrou com Jesus na manjedoura. E nós vamos saber sobre isso com referências bíblicas agora. Vou compartilhar com você. É interessante como a tradição a respeito dos magos que foram ver a Jesus inventou três coisas que de modo algum fazem parte do fidedigno relato bíblico. Então, são tradições que não fazem parte da genuinidade do fidedigno relato bíblico. A Bíblia, a primeira delas, encontramos nas gravuras que aparece em todo o mundo tentando relatar a célebre visita. Nelas, nós vemos magos entregando seus presentes diante de um bebê na manjedoura. Até o presépio, né? Eles fazem com essa inverdade. Isso jamais poderia acontecer, pois os magos chegaram em torno de 2 anos depois do nascimento de Jesus. Sério? Sim, vemos isso claramente descrito em Mateus, capítulo 2, versículo 16. Vamos ler? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos bebês e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara os magos. Está vendo? Herodes informou-se com precisão dos magos sobre o tempo em que a estrela aparecia no Oriente. O resto da informação que queria não se obteve porque os magos foram embora para casa por outro caminho. Mateus capítulo 2, versículo 12. O fato é que os magos jamais estiveram ao lado daquela manjedoura. Quando viram Jesus, José e Maria, eles estavam em uma casa. Leia Mateus capítulo 2, versículo 12. A segunda ilusão a respeito dos magos é que eram 3. A Bíblia jamais relata isso. Existe a inferência deduzida dos presentes que ofereceram: ouro, incenso e mirra, lá em Mateus capítulo 2, versículo 11. O fato de serem 3 presentes não quer dizer que eram 3 magos. Podiam ter sido 2 ou 4 ou até mais. Também podiam ter sido 3. O ponto é que não se pode afirmar com certeza baseada nos presentes. Um deles poderiam ter trazido ouro, o outro então, se fossem 4 ou 5, 2 ou até 3 poderiam ter trazido ouro, 2 teriam ter trago incenso ou mirra. A terceira coisa criada pela imaginação popular a respeito dos magos é que eles eram reis. Não existe qualquer evidência bíblica
de que aqueles homens sábios ou magos, no original magi, eram monarcas poderosos. Não se pode deduzir isso de suas ofertas. Podemos apenas entender que eram ricos, porém reis não. Ainda há aqueles que afirmam que eram 3 reis de países e raças completamente diferentes. Um branco, um negro e um amarelo. Jesus, misericórdia. Quando se trata da Bíblia, não há lugar para uma imaginação. A Bíblia afirma que todos os reis se prostraram perante ele. Salmo capítulo 72, versículo 11. Mas ainda não foi daquela vez. Aqueles homens, a Bíblia afirma que todos os reis se prostrarão perante ele. Lá em Salmo 72, 11. Mas ainda não foi daquela vez. Aqueles homens eram simplesmente estudiosos a quem Deus quis brindar com a gloriosa experiência de verem seu filho ainda criança. Você entendeu? Você aprendeu? Então, até o próximo estudo. E vamos mencionar, a Bíblia não diz que João foi o autor do quarto evangelho. E vamos falar sobre isso no próximo estudo. Deus abençoe e a paz do Senhor.